Boa noite! Mais uma terça de lives, chuva de conteúdos aqui no Entre Consultoras. Oi, entrando. Hoje a gente vai falar sobre legislação. Olá! Oi, Isa, tudo bem? Tudo. Deixei mais pra trás, tá cortando a minha cabeça. E eu mais pra cima. Ai, gente, que bom! Luiz entrando, seja bem-vinda à nossa live. Minha amiga Luísa. Ai, que ótimo, Luísa. Maravilhosa. Tirar a música, senão começa a ficar alto. A gente não consegue nem conversar. Ai, pois é um assunto bem polêmico, às vezes, legislação, né? Porque é uma parte muito técnica, uma parte burocrática, e a gente tem que entender realmente a fundo sobre o que a gente exige, porque o que a gente exige é baseado em legislação, né? Então, a gente tem que estar por dentro, e por isso também a gente escolheu para esse ser um dos assuntos da nossa maratona de lives aqui do Entre Consultoras nesse mês de dezembro. Exatamente. E o nosso cliente, ele geralmente nos contrata exatamente porque ele sabe que o consultor de alimentos está apropriado das legislações e vai ajudar ele quando a vigilância sanitária for fiscalizar o local. Então, é importante o consultor de alimentos estar sempre atualizado quanto às legislações. Isso, até para a gente conseguir também argumentar, tanto com o proprietário quanto com o funcionário, né? Já teve funcionário que falou: por que que você está pedindo para eu fazer esse tipo de exame? Eu não quero fazer exame de fezes, por exemplo. E aí a gente falava: ó, mas tem que ser feito, tudo. Mas por quê? Tudo bem, na semana seguinte cheguei lá, ó, por causa disso. Eu levei impresso para ele, onde estava escrito, onde exigia, qual a legislação e tudo mais. E ali ele levou um susto, ele, nossa, eu não precisava. Não, precisava sim, eu vou deixar aqui para qualquer outro funcionário que tiver dúvida, não tenham vergonha, me pergunte, porque eu vou cobrar de vocês, não o que a Bárbara acha bonito, mas que está realmente em vigência, tudo que é vigilância sanitária, né? Outros órgãos também que acabam fazendo algumas visitas, que eles exigem que quem trabalha na área de alimentos realmente cumpra essas coisas, né? Exato. Aqui tem um município que eu atuo como consultora de alimentos e toda documentação que é enviada logo no início do processo, a vigilância sanitária já encaminha as documentações, a lei que a gente tem que se basear, né? Isso é açougue, Que então ela já legal. encaminha as legislações que o proprietário muitas vezes não tem conhecimento, então ela já encaminha. E quando eles contratam um consultor de alimentos, a gente já sabe qual é a lei, enfim, mas o proprietário já leu, já teve conhecimento do que o processo vai cobrar dele, né? Então é E aí ele já sabe importante mais ou isso. menos, né, assim, o que que vem pela frente, né? Porque às vezes, assim, Exato. quando a pessoa não sabe, mas tem uns que recebem, né, essa instrução e tudo mais, porque também um dos trabalhos da vigilância sanitária é realmente instruir, né? Não chegar já multando e tudo mais, vai orientar, vai dar um prazo, né? Mas o proprietário ele não pode ser aquele que às vezes acontece sendo, de ser preguiçoso, de não querer saber, só se realmente ele tiver alguém para fazer isso. Então, eu não quero saber, já te contratei, você vai lá e resolve, o que eu quero é alguém para resolver meu problema, porque eu já lido com todas as outras partes da empresa, né? A gente entende isso também, que por isso a gente existe, né? Tem que ter um especialista ali para cada setor. Agora, aquele proprietário que ele é preguiçoso, não? E não procura um profissional para ajudar, ele nunca vai estar certo com a vigilância sanitária e quando receber uma multa ainda vai se sentir injustiçado. Exatamente. Então, as legislações, ela vem para que a gente tenha também a segurança dos alimentos que a gente vai comercializar, que a gente tenha uma padronização, né? Que todos os estabelecimentos tenham regras que são iguais perante ao seu segmento e que eles têm que se adequar para que a gente tenha um alimento seguro, né? Então, a importância da gente estar sempre colocando em prática o que a lei nos pede, é solicitado. Isso, e assim, uma das coisas que a gente fala igual você falou de segmentos, né?
a área de alimentos, ela realmente tem diversos segmentos, assim, são vários setores, vários ramos ali dentro. Então, assim, quando a gente fala de serviço de alimentação, a gente fala mais da parte de restaurante, pizzaria, uma creche que tem um refeitório, um lar de idoso, supermercado, acaba porque tem a padaria ali dentro, né? Tem a parte de frios e tudo mais, que é manipulável. Uhum. Então, a gente tem essa área de serviço de alimentação, que são mais ou menos esses setores. Hotelaria também entra como um serviço de alimentação. E indústria de alimentos, aí já é outro setor, que é uma fábrica de biscoito, uma fábrica de chocolate, uma fábrica que vende comida congelada, né? Então, assim, não vai ser um alimento que vai ser consumido naquele momento, né? Você vai ter que, às vezes, ter um preparo em casa, ou então você vai comprar no supermercado para você consumir em casa. Então, assim, a gente tem que ver o que que é indústria de alimentos e o que que é serviço de alimentação. E por que é tão importante a gente saber que existem esses segmentos? Porque são legislações diferentes. Então, assim, não é porque tem Exato. uma área de produção ali dentro que vai ser RDC 216, né? Então, assim, a gente tem que saber. E serviço de alimentação, qual que eu vou? Qual que eu sigo? Indústria, qual que eu sigo? A gente estava falando hoje mais cedo. E se for restaurante de comida japonesa, qual que eu sigo? Então, assim, são muitas legislações, a gente está aqui para tentar explicar um pouco melhor sobre elas. A gente realmente tem que ir a fundo, tem que estudar intensamente, mas a gente consegue te dar ali, pega caderno, caneta, né, uma folha e uma caneta para anotar, que Vai hoje ser realmente é uma muito aula de importante. legislações. Então, pessoal, para a gente não perder essa live, encaminhe aqui para algum conhecido da área de alimentos para aproveitar que a gente está aqui ensinando para vocês. Compartilhem com os amigos, colegas de profissão, que eu acho que é importante a gente abordar essas leis. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, comentem com a gente, que eu acho que hoje é o nosso objetivo aqui tirar as dúvidas de vocês quanto às leis e trazer talvez alguns questionamentos para vocês. A gente recebeu algumas perguntas na nossa caixinha de pergunta que a gente abriu essa semana e pode ser a dúvida que você tem também sobre lei, então vamos compartilhar. Conhecimento a Isso, gente eu não estou pode ficar aqui para nós. compartilhando também, que eu sempre esqueço do bendito aviãozinho que tem aqui embaixo, gente. Ainda bem que a Exato. Isa lembra. Tem um aviãozinho aqui e tem um ponto de interrogação. Se vocês ficarem com vergonha de digitar a pergunta aqui, vocês podem clicar na pergunta ali e digitar para a gente que a gente lê também depois. Isso, estou bem feliz que a Rízia está participando hoje. Rízia, Vamos dar um oi para a Luísa, Luísa, a Fabiane, a Letícia, Rotulagem Alimentos, a Luísa. Luísa. Sejam muito, muito bem-vindos aqui. A gente fica muito feliz porque realmente a nossa intenção ontem, quando a gente fez um encontrão com os alunos doentes consultores, a gente falou assim, gente, realmente a nossa intenção é ter consultor de alimentos de sucesso no mercado. Ter consultor de alimentos não é tão difícil, mas assim, de sucesso, que realmente vai se valorizar, vai ajudar toda a classe a ser valorizada, já são outros 500, né, como a gente fala. Então, assim, a gente quer realmente pessoas que coloquem em práticas, pega essas dicas que a gente dá, essas informações, os conteúdos, e realmente vamos colocar em prática para começar realmente. Gente, a gente está em dezembro. Faltam semana que vem é a última semana do ano. Então, assim, dá ainda para você aproveitar e já montar seu material, por exemplo, já fazer um roteiro, ou pelo menos igual teve uma aluna dos consultores que falou assim, olha, eu já tenho a minha meta para o ano que vem, eu quero a partir do segundo semestre já estar fora de CLT, que ela é CLT hoje, então assim, ela já vai começar de janeiro a junho, ela vai ter que dar um intensivão para conseguir alguns clientes e sair da área de CLT, que aí sim ela vai ter mais tempo, vai ter mais liberdade, ter mais liberdade financeira também, né? Que obviamente é muito importante. Então é realmente pegar e colocar em prática. É isso que a gente quer que vocês façam. Se A gente tiver tem, dúvida, a gente está aqui. a gente tem uma especialista aqui, ó, a Vanessa, que é fiscal da Vigilância Sanitária, veio assistir a nossa live, então a gente vai falar sobre leis, então a Vanessa também pode participar comentando aqui com a gente.
Vanessa, se a gente falar alguma besteira, ó, tu já comenta aí. Ou se tiver alguma coisa para agregar também sobre as leis. Então, acho que é Isso aí. importante essa abordagem. A Aline também, bem-vinda. Isso aí. Então, vamos começar falando um pouco sobre a RDC 216, o que você acha, né? Isso, vamos falar sobre porque é sobre serviços de alimentação. Acho que a gente pode falar tudo que é sobre os serviços, depois a gente vai para a área Isso, da indústria, né? isso. Então, assim, no serviço de alimentação, a gente usa muito a legislação que ela é federal, e aí ela é RDC 216, ou 216. Eu falo muito 216, o pessoal fala assim, o que é isso? É 216. 216, 216. E É mesmo nome. outra coisa que é importante é a gente falar sobre a hierarquia, né? A gente tem as legislações federais, que elas abrangem todo o território nacional. Então, se o teu estado, teu município não tem uma lei, a legislação federal que tu vai te basear, né? Então, no caso, a 216, ela é para serviços de alimentação. Então, é bem importante a gente ter esse conhecimento. Quando eu tenho uma lei estadual, que é o caso da Portaria 78, que é aqui do Rio Grande do Sul, como a gente tem a CVS 5, que é de São Paulo, a do Rio de Janeiro, qual é, Babi? Tu lembra o número dela? Não, não tô lembrando aqui. Eu Do uso, porque aqui estado? em Petrópolis a gente acaba usando, não tendo, né? Então Não, a não gente tem. usa RDC 216. A gente tem a do Rio, que ela até foi atualizada esse ano, assim, durante a pandemia, que foi Uhum. muito bom. Ainda não decorei o número dela, mas, assim, ajudou muito a gente a realmente melhorar ainda mais, porque a gente fala da RDC 216, que ela é uma legislação muito antiga, ela é de 2004. Então, assim, quanto tempo, né? A gente já está indo para 2021, quanta coisa Verdade. já foi atualizada, né? Então, é bom que pelo menos as estaduais, elas estão ali se atualizando, enquanto a federal não atualizou. Exato, e a nossa aqui do estado é de 2009, a Portaria 78. Então já está sendo estudada para ela ser modificada. A gente vai ter a atualização da nossa legislação estadual. Então, quando a gente fala em hierarquia, a gente tem a Constituição Federal, então a gente tem depois as resoluções federais, que no caso a gente tem a 216, a 275, que é da área da indústria de alimentos, depois a gente tem os decretos, as normativas, as portarias. Então, a gente tem essa hierarquia das legislações que elas vão em cada âmbito federal, estadual e municipal. Então, é importante a gente ter o conhecimento, né? O meu... Tá, e se eu tenho uma lei que é do meu estado e tem a federal que é a 216, qual que eu sigo? Tu vai seguir as duas. A vigilância sanitária aqui de Gravataí, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da onde eu atuo. A gente sempre tem que seguir as duas, porque vai ter pontos em que a lei da Portaria 78 é mais abrangente, ela é mais rigorosa do que a federal. Então, qual tem mais peso, mais valor? Sempre a lei que for mais rigorosa é a que eu tenho que seguir. Né? Se ela é Aqui. criteriosa em dizer que o uniforme não pode ter bolso, o uniforme não pode ter bolso. Agora, se a lei fala uniforme claro, limpo e calça, ok. Então é importante, Sim. se tem esses detalhes, é isso que eu tenho que me apegar. É isso que a vigilância sanitária do teu estado, do teu município vai te cobrar. É o detalhe da diferença ali entre a federal, a estadual e municipal. Eu até tô olhando aqui pro lado que eu vim tentar dar uma cola, mas não deu tempo, não. Depois eu vejo, até coloco na descrição do vídeo qual é a daqui do Rio de Janeiro. Uhum. E em relação a essa hierarquia, né? Aqui no Rio, a gente tem, nessa portaria daqui, fala sobre higienização do reservatório de água, ele fala que pode ser anual. Tanto que a empresa que faz esse tipo de serviço para os meus clientes, eles falaram, Bárbara, não precisa ficar fazendo higiene do reservatório de água e análise microbiológica da água semestral, porque no Rio me mandou a legislação realmente, tá? Realmente fala que não precisa mais fazer a cada 6 meses. Mas, como a Isa falou, né? Qual é mais rígida?
a mais rígida é a 216. Então, eu ainda prefiro. Tem cliente que fala assim: olha, me informaram que não precisa, não vou fazer. Ok, o registro que eu orientei a fazer a cada 6 meses. E se o fiscal chegar cobrando, a gente consegue mostrar que tem uma lei estadual ali que Exato. ela fala que é anual. Então, acredito que eles não consigam multar, né, se a empresa recorrer e tudo mais. Mas para a gente não ter problema, para a gente evitar problema e outra, a gente sabe da importância dessa higienização, né? E de outras coisas que às vezes pode ser menos burocrática em alguns estados. Então, assim, a gente sabe que está ali não só por causa do fiscal da vigilância sanitária, só pela vigilância sanitária em si, e sim Exato. também para poder oferecer um alimento mais seguro para o consumidor e, consequentemente, ajudar o seu cliente a não ter problemas aí de alguém passou mal, alguém morreu, enfim, né? Então a gente realmente seguir mais rígida é mais por segurança, não só em relação à vigilância sanitária, que às vezes você consegue até recorrer se for uma legislação estadual, mas também pela saúde do consumidor, se a gente vê essa importância ali. Eu acho Exato. da caixa d'água a cada 6 meses, eu acho muito melhor do que E se realmente anual. existe essa regra, é porque tem algum estudo. Não está na lei porque o fiscal. Hoje eu estou afim de cobrar que há 6 meses e vamos colocar no papel. Não, foi feito um estudo, né? Então é importante a gente seguir as leis e ter esse critério, esse detalhe, qual é a mais rigorosa, é isso que eu vou. E isso também é importante lá para o papel do consultor, ser um diferencial. Mas esse consultor ele é mais rigoroso, enfim. Por quê? Porque ele está atualizado, ele sabe o que a lei cobra. Então, quanto mais atualizado a gente tiver, quanto mais a gente tiver a lei na ponta da língua, é mais fácil para a gente trabalhar, é mais fácil para a gente convencer o proprietário a seguir as nossas demandas, né? Então, bem importante isso. E quando a gente está iniciando um trabalho como consultor, talvez um recém-formado, a gente não está falando que você deve decorar de hoje para amanhã. Mas, assim, ter sempre com você, né, assim, impresso pelo menos nesse início de carreira, para você. Teve dúvidas? Já olha ali, ou nem impresso, mas no celular, numa forma que você consiga acessar, até se você estiver sem internet. Porque se o cliente tiver dúvidas, ou o funcionário, ou você mesmo, você fala assim, caramba, isso daqui será que está errado ou não está? E aí você criou essa dúvida, você já tira a dúvida ali no momento, na mesma hora. Então, assim, a gente hoje tem facilidade da internet, você não precisa andar com o papel, se for o caso, e a prática, ela vai te levar à perfeição. Então, assim, Exato. de tanto você escutar como tem que ser e de tanto você ver acontecendo na prática, isso vai fazer com que você grave melhor ainda realmente sobre a legislação. Isso. Eu ia pedir uma ajuda para o pessoal que está nos assistindo colocar de qual estado vocês são. Por exemplo, Boa. sou do Rio Grande do Sul, sou do Rio de Janeiro, Brasília, enfim, para a gente saber de onde vocês estão falando, para a gente ver alguns pontos das leis que a gente separou aqui do âmbito nacional, para a gente poder ajudar vocês também, tá? Isso mesmo. Que a gente fica assim, curioso às vezes para saber, né? De onde as Uhum. pessoas são e tudo mais. Muito legal. Eu sei que tem gente de Brasília, do Rio, mas temos Eu sei pessoas que que tem uns gaúchos aqui nos assistindo, mas têm então gaúcho aí. quero Aí, saber da Laís onde vocês estão falando. Carioca, Que Laís legal. Carioca, Rio Grande do Norte, olha que legal, a Catiane. Muito Que bom. show, muito Aí, legal. Espírito Santo, a Olha gente está aí! nacional. Que legal. Então Muito bom, tá. gente. Depois comenta com a gente, assim, ou aqui, ou depois no privado, o que que vocês acham dos decretos, Laís é de Petrópolis, isso aí, Laís. Olha aí, ó. O que que vocês acham dos decretos do estado ou município de vocês, assim? Vocês acham que é rígido o suficiente? Não rígido, assim, porque tem que ser rígido, mas, assim, cobra realmente o que precisa ser cobrado? Ou vocês acham que acaba cedendo muito? Depois conta pra gente também, que a gente gosta de saber. Por exemplo, falando em decreto, eu lembrei agora, a gente teve o decreto da pandemia. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente, conforme os números de casos e os números de UTI iam ficando ocupados, a gente trocava a cor da bandeira do município. Não sei se vocês ouviram falar isso.
Então a gente tinha várias demandas diferentes e ia ficando mais rigoroso, fechando o comércio conforme a cor da bandeira. Então isso foi bem importante, foi um decreto que eu acho que até a gente comentou aqui durante a pandemia, a gente está em pandemia ainda, Já mas tá logo no pior começo, ainda. pior ainda, no início ali que a gente começou entre consultoras, eu até comentei que o decreto municipal aqui da região onde eu atuo tinha um termo de responsabilidade sanitária, onde o proprietário tinha que saber a cor da bandeira. Toda vez que trocava a cor da bandeira, ele tinha que imprimir o papel e assinar que ele estava ciente das Gente, orientações e das regras de funcionamento dos serviços de alimentação. Então, é bem importante essa lei, né? Então, ela está funcionando bastante, pelo menos nos a locais Vanessa tá que falando aqui que ainda tá assim. Temos a ainda, tá. Vanessa, eu conversei com ela, porque a Vanessa é fiscal da Vigilância Sanitária, elas que estavam fazendo plantão, que estava muito corrido, né? Essas fiscalizações agora durante a pandemia. E assim, acaba que não tem como, né, os fiscais, assim, eles deixarem realmente de fazer esse trabalho. Então, são pessoas que acabam ficando realmente na linha de frente, né? Até, Vanessa, parabéns, obrigado, mesmo sendo aqui de Petrópolis, por ter pessoas assim, porque vocês imaginam se os fiscais param e os lugares ficam sem esse tipo de visita, sabe? De alguém que Exato. realmente, de um órgão que vai lá cobrar, né? Então, assim, ia ficar muito pior. E agora é o momento que a gente mais precisa que as pessoas sigam, né? Os funcionários sigam o que a gente já cobrava. Porque, vamos repetir isso, acho que por um bom tempo. A área de produção, ela já fazia muito, pode te dizer assim, além até, porque eu até comento assim, gente, como um detergente ele consegue eliminar um vírus tão perigoso, sendo que a gente tem outras bactérias na área de produção que tem que ser o sabonete líquido antisséptico. Então, assim, o vírus com menos a gente consegue eliminar. Obviamente ele é muito mais perigoso, né? Assim, contamina muito mais, mas a gente já seguia algumas normas, algumas regras na área de produção, que são assim, a gente só não usava máscara e não tinha distanciamento, né? Então, a gente já estava à frente já da população e também a vantagem é que muitos funcionários, às vezes, não levavam a sério essa parte de higiene das mãos, uniforme limpo e distanciamento, era sempre toque. Eles acham que é touch, né? Tudo tem que lá, tem que encostar. Essa E foi aí, boa. e aí assim, a gente conseguiu fazer com que eles realmente entendessem mais. E isso, entre aspas, foi bom assim para eles verem que realmente algum ser vivo que a gente não consegue enxergar a olho nu, ele pode causar um problema mundial, igual a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, é parte também de legislação que a gente segue de higiene, de tudo mais, onde a gente previne vírus, bactérias, fungos, né? Muitas coisas. E a higiene, ela é um tópico que vai abordar todas as leis que falam de serviço de alimento, de alimentação ou De da boas indústria, práticas, né? vai ter higiene, vai ter lavagem de mãos, vai ter a higiene das instalações. Então, isso é básico, né? Quando a gente Sim. fala em lei sobre alimentos, né? Além disso, a gente tem também falando em serviço de alimentação, a gente tem os açougues e as fiandrerias, que é uma legislação bem rigorosa aqui no Rio Grande do Sul, quanto se fala em açougue, por exemplo. A gente tem dois tipos, o açougue A1 e o açougue A2. O A1 é quando eu tenho uma sala específica onde eu posso fazer a desossa da carne, a moagem da carne, para embalar ela e deixar num refrigerador com etiqueta e rotulagem pro cliente pegar e levar para casa. Agora, quando eu não tenho essa sala específica, eu tenho que ter moagem da carne moída no ato da venda. O cliente me pediu ali 500 gramas, eu tenho que moer na hora, na frente do cliente. Então, a gente chama de açougue A2. O mesmo é para fatiação de frios. Ela é bem rigorosa, é uma lei que entrou em vigor no ano passado aqui no Rio Grande do Sul, que é a portaria 749. Então, se tem alguém aqui do Sul, anota essa lei que ela é bem importante para a nossa atuação
Em mercado, padaria, que tem fatiação de frios, a gente precisa saber disso. Então, fala sobre a rastreabilidade, a temperatura da sala, da fatiação de frios, da manipulação de alimentos. Então, isso é bem importante. Se eu vou embalar um doce de leite, uma nata, então a gente tem que ter esse cuidado. A Vanessa ainda complementou aqui, ó, e não pode temperar. Então, eu não posso vender maionese no açougue, né? Porque às vezes o Temperar o mercado... frango, empanar o Não posso bife, né? vender, A não posso carne. vender a linguiça, não posso abrir a embalagem do Linguiça frango feita e no lugar, temperar. né? Não posso, porque a linguiça, a Vanessa pode confirmar para mim, eu tenho que ter o registro de indústria, né? De não Tem que ter posso o não selo de inspeção, né? um selo de inspeção, enfim, é diferente. Então, a minha instalação de açougue não permite isso. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Então, eu não posso vender arroz, não posso vender maionese, não posso vender empanados e nem frango temperado, que é super comum a gente encontrar nos açougues, né? Então, a lei diz que a gente não pode. Então, o consultor de alimentos que atua em açougue ou pretende atuar em um mercado, fique atento a essa lei, tem que estudar ela. A gente está dando aqui a dica para ti ter ela como material de bolso aí para ser um consultor, ter um diferencial. Quem assim for para essa área de produto de origem animal, ela é muito burocrática. Então, assim, selo de inspeção, igual a Vanessa está falando aqui, o registro do SIM, né? O selo de inspeção municipal. Aí tem o estadual, o federal. A gente precisa, ela é muito burocrática e realmente precisa ser, né? Produto de origem animal, se não tiver o tratamento correto, né? Assim, é muito perigoso, realmente. Então, tem que estudar bastante essa parte de produto de origem animal. Não são todos que a gente vai conseguir um selo arte, por exemplo, que vai ser menos burocrático. Então, assim, eu já trabalhei num mercado onde eles produziam a linguiça, isso foi bem no meu início de carreira de consultor, e eu não sabia que não podia. E aí, só que assim, são vários mercados desses. Assim, tem aqui, tem Teresópolis, aqui tem vários, Teresópolis também. Uma rede de supermercado. Isso. E aí eles falaram, uma das redes teve que pagar uma multa, enfim, porque estava produzindo a própria linguiça, que era uma delícia, muito bom mesmo. Mas eles não queriam fazer uma área isolada. Eles já tinham um responsável técnico veterinário, que aqui tem que ser o veterinário responsável Uhum. técnico, né? Então, assim, eles já tinham o responsável técnico veterinário do mercado, mas precisa de um novo CNPJ, precisa de uma nova sala, que de preferência não seja dentro do mercado. Então, assim, tem muita burocracia que aí realmente a gente teria que ir mais a fundo, e aí seria bom até, talvez, uma conversa com o veterinário para poder explicar um pouco melhor essa parte, porque é muito burocrático, né? Exato. Aqui perguntaram qual o número da lei dessa aí que você falou É do. portaria 749/2019. Ela saiu no ano passado. E ela fala ali da temperatura da sala, então é bem importante. Aqui no Sul, o RT fala na lei que é da área de alimentos. Então não precisa ser um médico veterinário, pode ser qualquer profissional formado da área de alimentos. Isso a gente tem que olhar, gente, que é cada região realmente. Exatamente. Aqui no Rio tem que ser veterinário. Aí em Porto Alegre, onde a Isa tá, não sei se é em todo o Rio Grande do É Sul, Rio ou se é só Grande em do Porto Alegre. Sul, Rio Grande do Em Sul. Rio Grande do Sul, no, aí agora é em ou no, em Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Deu baralhou aqui. Pode ser um nutricionista, eu acho que outro profissional também formado na área de alimentos, né? Não só nutricionista e veterinário. A Vanessa perguntou aqui quanto tempo eu tenho de consultoria. Tem 6 anos, Vanessa, desde quando eu me formei em 2014. Então, tem 6 anos que eu já atuo como consultora e antes eu fiquei uns 2 anos fazendo estágio na área de consultoria já. Tá? É, E aí, da parte de. E aí, a gente tem algumas POPs também, né? Não só na parte de indústria que tem POPs, mas na área, na indústria, no serviço de alimentação também. A diferença é que são bem menos, né?
Você precisa de Exato. 4 POPs, então, assim, é bem menos, é metade do que a gente precisa numa indústria de alimentos. E a gente pode já, se eu não me engano, né, se a Isa não quiser dar continuidade na área de serviços de alimentação, a gente já pode entrar na parte de indústria, né, Uhum. de alimentos, que aí a gente vai usar a RDC 275, que é mais antiga ainda que a 216, que a 216 é de 2004 e a 275 é de 2002. Então, assim, a gente tem aí umas legislações bem antigas. E uma dessas coisas antigas, né, eu falei para a gente sair do serviço de alimentação, mas voltando um pouquinho, é, por exemplo, a lâmpada de LED. Então, assim, hoje, Ah, é muito verdade. provavelmente, a gente já poderia estar usando sem proteção, porque a lâmpada de LED ela não explode mais como a gente tinha as lâmpadas antigas, né? Então, assim, aí vai ter fiscal e fiscal. Vai ter fiscal que não vai implicar, porque ele sabe que não vai ter, não vai explodir aquela lâmpada, e vai ter fiscal que vai pedir a proteção. Então, aqui no Rio, eles já conseguem não exigir isso. A gente consegue mostrar pelo decreto estadual, né, pela portaria estadual, essa questão do LED, que a gente pode usar a lâmpada LED sem proteção. Agora, a federal não tinha LED ainda, né? Não era tão comum, se eu não me engano. Não posso nem falar assim, não tinha, porque eu não sei se já não tinha. Não sei há quanto tempo a gente tem LED no mercado. Uhum. Mas hoje é um fácil acesso, né? É mais barato, tem economia de luz, enfim. Hoje todos os lugares são LED. Então, assim, talvez se na hora que for atualizar a RDC 216 e 275, não tenha problema, devem colocar que não tem problema se é de LED sem proteção. Pode ser, né? Esperança aí para a gente não precisar comprar calha e tudo mais. Uma Exato, lâmpada até assim. porque a lâmpada de LED ela tem aquela proteção. Eu já considero aquela cápsula ali que fica para baixo já é uma proteção dela, né? Então eu acho que ela clareia bem mais que a antiga que a gente tinha. Então a questão de economia, enfim, eu acho que ela é uma inovação. Uma coisa importante que a gente, fazendo essa migração de serviço de alimentação para a indústria, por que a gente tem 8 POPs na RDC 275 e 4 na 216? Por que será? Porque a indústria de alimentos, ela abrange muito mais clientes, muito mais consumidores, né? Por quê? Porque a gente vai vender para o mercado, a gente vai vender o nosso salgadinho, para não ser uma indústria de salgados congelados. Eu vou levar para uma padaria, para um mercado, enfim, esse mercado vai vender para os seus clientes e essa gama a gente atende muito mais. É diferente de eu fazer num serviço de alimentação que é uma padaria que eu vou vender só para o meu cliente. Agora, quando eu tenho uma indústria, eu posso vender para 8 padarias. Então, soma essas 8 padarias. Então, o Pode número, transportar, né? Muito. o número de consumidores é muito maior. Por isso que as exigências da indústria são diferentes não, são mais rigorosas, né? E muitas vezes, né, a gente produz, assim, né? A gente acaba trabalhando no lugar e a gente fala a gente, né? Mas muitas vezes o cliente, ele produz algum alimento que ele vai precisar de algum tipo de alteração. Diferente de se eu vou num restaurante, por mais que eu faça uma quentinha, no máximo eu vou colocar no micro-ondas para eu comer ali mesmo. Mas, assim, tem outros serviços, por exemplo, eu vou comprar uma massa folhada. Você vai preparar alguma coisa com aquela massa folhada. Vou comprar uma massa de bolo. Você vai ter toda uma preparação. Então, assim, ter esse controle, a indústria ter esse controle de que se ela fez alguma coisa errada ou se foi o cliente, é muito difícil de você descobrir se o cliente fez alguma coisa errada, se você não tem todas as provas que você escreveu na embalagem, todas as orientações. Se você esqueceu de colocar, por exemplo, que não contém você colocou que não contém lactose no seu produto, mas ele é contaminado de forma indireta, e aí ele acaba tendo traços, né? Que hoje não é mais considerado traços quando é lactose ou glúten, aí você tem que afirmar que aquele produto tem lactose ou ele tem glúten, e aí você mata alguém colocando lá que não contém glúten, e aí alguém que tem uma alergia
muito séria, né? Uma intolerância, no caso da lactose, a intolerância, você consegue ali matar alguém por um erro simples, assim, muito Exato. discreto. Então, a indústria, ela realmente tem que ser mais burocrático, tem que ser mais exigida realmente pelos órgãos sanitários. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre sushi ou ainda a gente tem alguns pontos da indústria? Sim, não, a gente falou faltou falar da RDC 275, que no final dela tem um checklist. Exato. Então, se você quiser ver, assim, lê ela bastante, lê direitinho, porque ali tá todos os POPs, porque, assim, explicando cada POP, né? Você vai ver direitinho, mas no final ela te dá uma excelente ajuda, é quase que um resumo dela, um checklist que você pode se basear nele quando você for atuar em indústria. Você se baseia nele, botando sim ou não, e ali você vai conseguir entender melhor. Tem POP de higiene, da higiene de caixa d'água, né? Do reservatório de água. Tá fazendo a cada 6 meses, então, poxa, peraí, então você tem que lavar o reservatório de água a cada 6 meses. Aí ele já te explica, né? Então, é muito legal usar esse checklist. Procura no Google RDC 275 e no final dela tem esse checklist, estuda ele, aplica ele no seu cliente também, que é muito bom. A gente faz isso, né? Assim, a gente tem o nosso próprio checklist, mas no início a gente usou bastante esse checklist Exato. para a A indústria. Vanessa falou uma coisa bem importante, que aqui no Sul a gente também tem a portaria 326, que é para a indústria. Ela é bem semelhante à 275, então ela tem pontos mais criteriosos que a 275 não fala, não aprofunda tanto. Então a 326 ela aborda mais também. Outra coisa, falando em checklist, a portaria 78 aqui do Rio Grande do Sul, que é para serviço de alimentação, também tem o seu próprio checklist. Então, quando a gente não tem, está começando na área de consultoria, né, tem aquela insegurança por onde começar, utiliza o checklist das legislações, que não tem erro, é por ali que a gente começa. Né? Depois que a gente vai criando experiência, a gente pode criar o nosso checklist, fazer uma pontuação para ele e O ideal certificar é isso, né? os locais. Então, para começar, utiliza o checklist da própria legislação, que é exatamente isso que o fiscal vai te cobrar. Né? Se quiser Sim. ampliar o É teu como se ele checklist, entrasse com aquele checklist para exatamente. fazer a visita dele, né? Exatamente. E é interessante, gente, por mais que seja muito bom a gente já ter um modelo ali de um checklist, a gente atualizar ele de acordo com a nossa necessidade. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma legislação que foi feita em 2002, então muita coisa mudou até lá. Você pode acrescentar coisa do teu município, do seu estado, às vezes alguma coisa que você notou que é importante. Então, assim, você fazer com a sua cara, você personaliza, assim, é seu, é a tua forma de trabalhar e isso acrescenta muito para o cliente. Porque se for todo mundo igual, é mais do mesmo, não vai fazer muita Exatamente. diferença. Então, Então, por assim, exemplo, faz o seu. se tu for do Rio Grande do Sul, te dar o exemplo, vai por mim. Junta as portarias que a gente tem aqui, a 749, que eu falei ali de açougue, fiambreria. Junta a 78, que é de serviço de alimentação, que vai falar sobre cozinha industrial, lar de idosos. Então, junta todas as leis do teu estado, da tua área de atuação e toca a ficha. Faz o teu próprio Né? checklist com todos esses itens que cada um abrange. Claro, tu não vai utilizar, talvez, as questões de açougue numa padaria. Mas se tu atender um mercado, tu vai atender a parte de fiambreria e tu já vai utilizar a portaria 78. Tu vai usar duas leis no teu checklist. Então é importante já utilizar. E isso também ajuda quando a gente fala lá daquela visita de diagnóstico do local, aquela primeira visita no cliente, que a gente tem que olhar tudo e criar ali a Essa ajuda proposta. muito o checklist ali. Porque depois você faz um checklist diário, que você não vai Exato. toda vez fazer aquele checklist completaço. Porque você já vai arrumar uma grande parte ali nos seus 3 primeiros meses, 2 primeiros meses. Depois você faz o checklist diário e fica de dica aí também
Não sei, tô perguntando, travou, gente? Travou? Avisa aí que acho que pra Laís travou. Pra mim não tá aparecendo Pra travado, mim tá não. tranquilo também. Não tô te vendo. Ah, beleza. Então vê aí, Laís. E aí a gente faz, ó, pra Vanessa também, travou. Travou. Nós duas travamos ou só uma? Quem travada? Tá ok. Aqui tá Ué, ok. Tá, tá. vocês vão avisando a gente aí se travar de novo. E aí a gente ter a dica é que você faça um checklist, tá? Reduzido ali, realmente um de dia a dia, e que você pode deixar até para um funcionário responsável de cada turno, para ele fechar o setor vendo aquele checklist. Então, Perfeito. assim, Pode criar um líder de boas práticas ali no estabelecimento que ele vai passar um porque você não checklist, vai estar lá todos os dias, ele né? vai ser a tua pupila nos dias que o consultor não estiver. Então é importante a É, gente ter um coringa. É ótimo, porque a gente precisa deles em todos os momentos, né? Porque assim, a gente vai pedir para fazer, a gente não pega e faz as coisas, né? A gente precisa realmente estar lá para orientar, fazer essa consultoria, né? E é isso, deixa um modelo talvez de checklist simples, de uma forma bem fácil de entender, que no final do dia ele vai sempre olhar aquela listagem e tem que ver a geladeira se está tudo com etiqueta, né? A refrigeração se está toda com etiqueta. Tem que ver se lavaram todas as lixeiras. Então, assim, e é bom para cada turno, porque se ficar só para o turno da noite também, por exemplo, vai ficar sempre pesado para um turno só. Então, o turno anterior tem que deixar o setor limpo para o próximo turno, né? Isso é muito Exato. bom. E é engraçado que muitas vezes eles já decoram esses itens, então eles já saem falando pra gente que, ó, a etiqueta aqui, ó, tá vendo? Já tá errado. Então eles já Ele fazem, já sabe. já fazem Ou a sai não correndo para conformidade. trocar, né? É engraçado. Mas acontece. Isso é bom, sinal que eles Sim. aprenderam. Por mais que o funcionário não fez a etiqueta, ele sabe que está errado. Então ele se sente culpado por isso. Toda vez que o funcionário te diz que não fez, é porque ele sabe que ele está errado. Isso já é um grande passo. O problema é quando ele nem percebeu que não tem etiqueta. Aí sim é que está o problema. E aí você tem que ver, esse problema, será que foi falha na hora da capacitação? Será que eu tenho que refazer a capacitação? Porque a capacitação, até nas legislações, né, na LDC 216, por exemplo, fala que tem que ser periódica, capacitação em boas práticas de fabricação periódica. O periódico, para mim, né, falando Bárbara Organic, é fazer anualmente. Todo ano, reúno todos os clientes, a gente refaz capacitação, ou então chegou uma equipe nova, a gente faz capacitação. Então, assim, eles falam periódico, mas não colocam qual a periodicidade que eles querem, né? Exato. Então, É, eu no uso um ano. mínimo, uma vez por ano, no mínimo, né? Se tu conseguir fazer mais capacitações, perfeito. Entrou funcionários novos, viu que tem uma demanda ali, por exemplo, a câmera fria tá sempre bagunçada, tá sempre suja, capacitação neles. Então é importante perceber o que a equipe tá deixando a desejar em algum ponto, aproveita e faz uma capacitação. Não precisa esperar. Ah, janeiro é sempre o mês que começa o ano e eu já faço a capacitação. Cuidado, tu vai ficar um ano inteiro esperando para ensinar eles a Ou limpar então, a câmera se fria. você quiser, você até faz picado, né? Assim, não quero fazer 2, 3 horas seguidas e tudo mais. Faz 20 minutos, vê por setor. Poxa, será que eu tenho que falar? Eu gosto, tá? Mas assim, será que eu tenho que falar para o estoquista toda a recomendação que eu dou para um manipulador de alimentos? Eu gosto de falar, tá? Eu reúno todos para falar de tudo. Por quê? Posso estar errada, tá, gente? Mas dá certo, pelo menos, para as equipes que eu trabalho. Vira e mexe, precisaram do estoquista para manipular alguma coisa. Faltou, tá todo mundo com coronavírus. E aí vai precisar. Vai o dono para a área de produção, vai o gerente, Uhum. vai o estoquista. Então, A assim, mãe no por que proprietário. não? A mãe. Então, assim, esses dias mesmo em uma unidade que eu trabalho, tava a gerente fazendo rabanada. E aí eu falei assim, que legal, assim, vi, ela tava de avental, tava de uniforme, de touca, e quando eu cheguei mais perto,
aliança, pulseira, relógio. Meu Deus, tem que tirar tudo isso. Então, assim, foi uma pessoa também que acabou que não participou da capacitação. E isso me fez perceber o quê? Que realmente eu preciso que toda a equipe esteja ciente, porque quando precisar, vão colocar, e aí o funcionário não vai, o outro funcionário, ele não vai cobrar do amigo dele isso que eu tenho que cobrar, né? Então, eu gosto que todo mundo participe da capacitação e veja de todos os setores, caso precise ali tapar algum buraco. Exato, acho importante essa capacitação, né? E a lei, ela fala manipuladores de alimentos. A gente pensa, o gerente não é. Em algum momento ele vai virar um manipulador de alimentos. É, E ele já é considerado manipulador se ele está fazendo recebimento daquele produto. Se ele recebeu a nota fiscal e está conferindo, já é manipulador de alimentos. Então, é, importante esse cuidado, né? Sobre o sushi, a gente tem 15 minutos, então acho que a gente pode falar sobre o sushi. O sushi, a gente tem uma lei de 2016, que ela foi, acho que, a pioneira aqui no Brasil, que ela é de Porto Alegre. Então, ela fala do pH do arroz, a temperatura dos pescados e dá várias informações de higiene. Então, é importante, ela foi a primeira. Neste ano de 2020, a gente teve duas legislações. uma ainda é um projeto, né, de Um lei, projeto de lei, isso. e outra é uma portaria, realmente. Que a gente tem a portaria de Fortaleza, que saiu esse ano, de 2020, né? Então, ela fala ali da validade e qual a temperatura, ela é bem rigorosa. Então, é importante, se tu trabalha em algum segmento de sushi, ter conhecimento dessas legislações, porque pode ser que o teu estado crie a sua própria portaria e tenha alguns itens semelhantes àqueles ali. Então, já vai ser um consultor preparado para atender esses locais. Isso, eu tô rindo aqui que eu vi a Vanessa, ela falou exatamente o que eu falo para eles. O fiscal ele não quer saber se alguém não foi, entendeu? Ele não vai aceitar falando ainda da parte da que o gerente que está substituindo. Então, assim, essa desculpa a gente tem que falar, o fiscal não quer saber. Não quer saber. Voltando ao sushi, desculpa de cordeiro, porque eu comecei a rir. Eu falei, gente, conversando com a fiscal, tá vendo, gente? A gente conhece, é assim que eles pensam. E estão certos. Não tem como falar que não. E aí, como a Isa falou, né, essa portaria de Fortaleza que veio esse ano, ela é realmente mais rigorosa, então provavelmente a gente vai começar a usar mais ela. E até então a gente só tinha essa de Porto Alegre. E está vindo aí, quem tem um projeto de lei é de João Pessoa. Uhum. São portarias para quem se interessar. A de Porto Alegre é SMS 1109, era de 2016. E a de Fortaleza é SMS 35, ela é de 2020, tá? Então depois, lê com calma. Ali, assim, se você tem interesse em atuar nessa área de pescado, né, assim, de restaurante japonês, é interessante porque a gente tem que ver se o seu... meu cliente, ele compra de um cativeiro, ele vai ter um certo tipo de armazenamento. Ele compra, não, produto que não veio de cativeiro, é outro tipo de armazenamento. Então, é o armazenamento do arroz, igual a Isa falou, que tem que ver o pH, porque o arroz da comida japonesa não fica em refrigeração. Mas para não ficar em refrigeração, porque ele é muito ácido, né? Usa muito vinagre para temperar. Então, ele realmente não precisa ficar em refrigeração por um certo tempo e controlando ali o pH dele para ver se está de acordo para poder ficar fora realmente de refrigeração. Então, eu fiz aqui, temperei o arroz e ele vai ficar até amanhã de manhã. Não, não pode. Se eu não me engano, eu acho que são 6 horas, isso controlando o pH. Então, a gente tem que ficar de olho. E outra, se não for de cativeiro, ele tem que ser congelado e depois descongelado para poder ser consumido cru. Quando é de cativeiro, já não precisa ter o congelamento. Então, assim, são várias regras que a gente passaria aqui um tempão Daria para fazer uma live falar. só de legislações para sushis, né? Para sushi, isso. E assim, tem que ser rígido porque é um alimento que a gente consome cru, então não vai ter alta temperatura para ajudar a eliminar algum micro-organismo ali patogênico. Então a gente tem que ser rigoroso mesmo. E eu acho, né, que
deveria ter mais fiscalizações nesse segmento. Eu não vejo muito isso aqui em Petrópolis. Eu até tenho um cliente que é um restaurante japonês e a gente não tem tanta atuação da vigilância sanitária e de outros lugares que eu já ouvi falar coisas absurdas, né? Porque aí um funcionário que veio trabalhar com a gente veio contar como era do outro lugar que ele trabalhava. E você fica assim, gente, não é possível que a pessoa entregue um alimento cru num estado desse, sabe? Então, É. assim, e hoje, com o delivery, a gente tem muitas dark kitchen, né? Então, essas cozinhas fantasmas, que são só para delivery. E aí, se não tiver uma fiscalização atuante nisso, como é que você vai saber o que está acontecendo ali, né? Assim, será que esse produto que eu estou consumindo realmente ele pode ser consumido, ele está seguro ou não? Então, é até assim, quem sabe num futuro seja obrigatório em áreas, quem manipula alimento, tanto de comida japonesa ou não, realmente ser obrigado a ter alguém que seja um consultor, um responsável técnico, para poder orientar. Porque hoje em dia, eu não sei na cidade de vocês, mas assim, aqui em Petrópolis, muitas vezes um servente, um atendente de loja, todo mundo vira manipulador. Então, se essas pessoas não forem capacitadas para isso, elas vão fazer coisas erradas, que às vezes não é por mal, é por falta de conhecimento. Para a gente, Uhum. muitas coisas são óbvias. Não é possível que não sabe que a tábua vermelha é para carne. Então, assim, que a amarela é para frango. Não é possível. E, assim, é possível. Às vezes nem sabia que existia. Achava só Outras porque era cores. bonitinha, né? Assim, poxa, eu quero colorida. Então, a gente precisa, quem sabe aí um dia a gente consiga esse mercado ainda maior, mas já digo para vocês que mesmo não sendo obrigatório, é muita gente que procura por um consultor de alimentos e às vezes está te procurando e tu não bateu na porta dele ainda, né? Exato. E a questão do alimento ser servido cru ali na questão do sushi, a questão do uniforme é muito importante, né? Esse uniforme, ele tá sendo limpo todos os dias. Se é o servente, o proprietário que está manipulando esse alimento, é o mesmo cuidado. Então esses detalhes são importantes e o consultor faz total diferença. A gente vai chegar ali e capacitar aquela equipe. Então, às vezes, uma galera jovem que abre um sushi. Isso é bem comum aqui em Porto Alegre e em algumas cidades, assim. O pessoal se identifica com sushi, vamos começar a fazer sushi para vender e abre seu próprio negócio. E às vezes não investe nessa qualidade que é tão necessária, né? Porque vai a fiscalização lá, vai ver que não tem esses requisitos básicos de higiene, provavelmente vai levar uma multa, vai ficar com um auto de infração, então bem complicado isso, né? Vanessa falou, meu sonho é ser obrigatório TRT ou consultor. É. Nossa, também. Do fiscal, do consultor, do responsável técnico. Eu acho que essa área é promissora. A gente comentou aqui, tem duas leis e tem uma terceira, né, que é um projeto de lei que saiu esse ano. Então, a gente está engatinhando nessa questão do sushi. Então, é importante o consultor que está assistindo a live aqui ou que vai assistir depois estudar sobre esses requisitos, pH do arroz, temperatura, que nem a Babi falou ali, o pescado de cativeiro ou não é de cativeiro, enfim, todos esses cuidados. O consultor já vai estar preparado quando chegar outras legislações do seu estado ou, enfim, uma federal, quem Aproveitar que sabe. realmente agora a gente tem, né? Porque assim, é muito recente. Vou até confirmar aqui, mas acho que é 2016. Aí do Rio 4 Grande do anos. Sul, a primeira, 2016. Então, assim, antes, se a gente quisesse se basear em alguma coisa, tinha que ser internacional. Então, assim, se eu não me Uhum. engano, no Canadá, que tinha, que tem, né? Então, assim, tanto que essas legislações foram baseadas em legislações internacionais, porque realmente tem essa necessidade de diferenciar da RDC 216, né? Na verdade, vai incrementar, né? Vai além da 216. Então, a gente precisa e vai ter área, gente, nessa parte de comida japonesa, porque também é um mercado que cresce muito. Eu, Uhum. assim, sou apaixonada por comida japonesa, né? Isa não. Não sou. Vou dedurar ela aqui. É,
Mas, assim, é muito importante a gente ver o que está crescendo e começar a estudar e focar nesses mercados também. Exato. Eu acho que Então, tinha uma pergunta, né? Só uma vamos ver. pergunta. Pode se basear no checklist 275 para tudo? Não, gente, a gente tem legislações para cada tipo de estabelecimento. Então, assim, o checklist da 275 ele vai te ajudar muito, mas usa ele realmente para a indústria, né? Exato, né? Ah, mas eu posso adaptar. Cuidado, né? A gente tem, que nem aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem o checklist da 78, que é para serviços de alimentação. Então, quem sabe pega 216 e cria tópicos, né? Para começar um checklist da 216, cria tópicos ali de instalações, pia de lavagem de mãos, começa a passar para o papel ou para o computador ou imprime a legislação e faz tópicos, né? Tipo assim, esse aqui é o tópico 1 de lavagem de mãos. Tudo que eu tenho que cuidar sobre lavagem de mãos. Pia, sabonete, papel toalha, tudo isso. E a gente tem que começar a criar o nosso material mesmo de checklist no serviço de alimentação que a gente não tem pronto hoje. Mas o da 275 é para a área de indústria, então bastante cuidado. Saber diferenciar realmente, né? A Vanessa falou que aqui o sushi, o pessoal prefere churrasco, por causa do Rio Grande do Sul. Um churras. Porque também, né, vocês sabem fazer churrasco, entendeu? Aqui, se eu depender, o Thiago de vez em quando até arrisca, mas então é mais fácil ir para comida japonesa. Ai, gente, que bom que vocês ficaram aqui com a gente. A gente quer muito, assim, realmente ter essa troca aí, igual a Vanessa veio participar para ajudar mais a gente ainda a passar informações para vocês. Aqui é uma troca realmente de conhecimentos, a gente fala o que a gente aplica, o que a gente aprendeu e aprende diariamente, e também saber de vocês, o que que vocês fazem, como vocês fazem. Isso ajuda a gente também no nosso trabalho, assim como a gente quer ajudar vocês no desenvolvimento de vocês. Exato. A gente tem a Lívia também, que toda live ela participa com a gente. Lívia é um amor, um amor. A Ah, Laís, a Catiane, a Laisa, Gisele, Tatiane, meninas. É só meninas que a gente tem aqui. Muito hoje obrigada por participarem aqui com a gente. Não sei se vocês ficaram com alguma dúvida ainda, ou se ficarem com vergonha de perguntar, podem mandar no privado que a gente é. vai ajudar vocês. E as últimas lives que a gente fez, né? Porque lembrando, esse mês de dezembro, todas as terças, a gente está fazendo live com conteúdo. Então, ó, a Tatiane também tá aqui. Então, todas as lives estão ficando salvas, tanto no IGTV quanto no YouTube, no nosso canal do YouTube. Tem o link lá na bio do nosso canal do YouTube. E terça que vem, a última terça do ano, a gente vai ter mais live durante a semana. A gente vai falar para vocês qual é o tema. E a gente espera vocês aqui também. Acredito que vai ser às 19 horas da terça-feira da semana que vem. Um Feliz Natal para vocês, que tenham muita fé, que a família de vocês assim fiquem unida, nem que seja por uma chamada de vídeo, porque agora realmente o importante é a gente manter aí uma distância de quem não está com a gente diariamente. Aqui a Tatiane falou: estou começando a ler sobre o assunto de alimentos, porque sempre achei Interessante. interessante. Vai se apaixonar, Tatiane. Vai se Show. apaixonar. Sim, pelo menos a gente é apaixonada, né? A gente tem bastante conteúdo aqui no Entre Consultoras, que a gente, seguidamente, o pessoal manda alguma dúvida e a gente acaba criando um post, né? Então, muitos Vira vídeos também, se tiver IGTV. alguma dúvida. A gente fala sobre. A gente já teve vídeo aqui falando sobre hierarquia das legislações. A gente quis trazer uma live para vocês, para a gente conversar sobre cada uma delas e lançar elas para vocês também ter como material de bolso. Então, finalizando aqui, Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. Se cuidem, passem álcool gel, máscara. Por favor, na boca e no nariz. Não vou A inventar máscara, moda, tá? porque não tem jeito de usar máscara. É do jeito certo, só tem um jeito de usar máscara. Ah, é verdade. Obrigada, as meninas estão desejando pra gente também. Feliz Tatuagem, Natal. alimentos.
Muito Muito bom obrigada. ter vocês aqui, viu? Um beijo. Semana que vem a gente vai estar aqui. Na última semana do ano ainda tem conteúdo. Então a gente espera vocês também. Beijo, Não beijo. deixa para janeiro para aprender, não. Vamos de uma vez. Beijo, boa Tchau, noite. meninas! Tchau.